Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube e hoje vai ser um estilo um pouco diferente. Hoje eu vou ser entrevistado pelos meus funcionários. Eles tiveram a ideia que eu tenho que contar mais a minha história e eu tenho que responder algumas perguntas que às vezes ficam vagas pela internet. Então eu aceitei o desafio e hoje quem vai conduzir mais essa podcast, essa reunião, vão ser os quatro. Essas aqui são perguntas feitas pelo Abner, pelo Davi, pelo Gabriel e pelo Daniel. Então vamos começar e vamos destravar um pouco mais sobre a minha vida e sobre várias outras coisas. Eu realmente não sei o que tá por vir, não vi as perguntas, então bora pra cima. E aí, Diego, qual é a sua história? Conta um pouquinho pra gente, como começou o projeto da DG, como começou esse projeto aí de mudar a vida das pessoas e tudo mais. Tá, vamos começar respondendo qual que é a minha história. Então, onde que eu vim? Sou daqui, São Paulo, tenho hoje 24 anos, venho de uma família de empreendedores, uma família de empresários, então sempre tive essa vontade de fazer a mesma coisa que meu pai, meu avô e seguir esse ramo. É muito difícil você chegar nesse mundo e você não querer sair para uma próxima etapa. Muitas pessoas se acomodam, mas para mim isso é uma coisa muito difícil. Então é daí que veio a vontade de nascer outras empresas dentro desse ecossistema. Então é o que eu realmente quero. A DG veio na sensibilidade, veio dentro da inteligência de querer mais pro nosso povo, querer mais coisas pro próximo, que é o que eu realmente acho que falta. Nosso país tem um problema muito grande com a educação. Nós gastamos absurdos com a educação e o povo não tem a educação que merece. Tem um espaço vago no meio da educação privada para a educação pública, que é uma coisa insana. E educação hoje, quando nós temos um aparelho desse na nossa mão, tem que ser uma coisa simples. Todo mundo pode ter mais educação por um preço, às vezes, muito menor, ou até mesmo hoje em dia, você não tem mais a desculpa, falando agora para a câmera, que você tinha no passado de não ter o conhecimento. Porque se você abre o chat GPT, se você abre o Google, se você abre qualquer outro mecanismo de procura, você consegue obter a resposta que você já tem. Então você não precisa pagar uma faculdade cara, você não precisa ter uma educação cara para não ter essa educação. Você consegue isso muito fácil hoje. Então, voltando um pouco para a pergunta, a DG Educação voltou e nasceu disso. Eu quero dar uma educação melhor para as pessoas. Lógico, eu vou cobrar, eu sou um empresário, eu quero ter lucro, não estou fazendo isso só pela boa vontade, mas é um dos focos dela. Cara, você falou aí que como você começou numa família já, né, nesse meio, a gente queria saber, tipo, qual foi sua inspiração para você, tipo, não se acomodar, porque como você falou, você se acomoda. O que você se espelhou para chegar aí? Tipo, não, eu tenho que fazer, não vou ficar esperando, vamos supor, entre aspas, herança ou alguma coisa. Uma coisa muito frequente que vem, às vezes, é a pergunta: você saiu do nada, cadê sua história de superação? Cara, eu falo a verdade, eu nasci de uma família que tem dinheiro. E isso não muda completamente nada de quem eu sou. A minha história talvez não vai ser a superação do cara que saiu da favela, que foi pra esse nível. Mas é o cara que pegou essas coisas nesse nível e triplicou. E é isso que eu quero mostrar pras pessoas. As pessoas não tiveram a educação que eu tive. E é essas coisas que eu quero ensinar. As coisas que eu aprendi é o que eu passo pra frente. Porque eu tive a educação de um empresário. Todo dia. A minha mãe também veio de uma família de empresários. Meu vô saiu do nada. Meu vô era um motorista de caminhão de uma outra empresa que saiu do sul do Brasil. Foi motorista até mesmo no Amapá, Manaus, Mato Grosso do Sul. Meu pai, quando nasceu, também não tinha uma condição de financeira boa. Foi pro Mato Grosso trabalhar por anos para crescer e desenvolver o que tem. Então, eles sempre me ensinaram muito a humildade. É um hardcore value. É uma coisa de valor absurdamente grande para mim. Sua inspiração, então, pelo que deu pra entender você falando, é a família, seu pai, seu avô. Cara, você buscou força aí, então. Minha família. Minha inspiração é meu pai, meu avô, principalmente essas duas figuras. São fortes inspirações minhas. Eu me inspiro sempre em outros empresários. Eu olho quem deu certo, eu vejo a história da pessoa, porque um grande erro é as pessoas se inspirarem só no que tá na frente da TV e não saber quem realmente é a pessoa. E aí eu me inspiro nelas. Porque sem inspirações, sem pessoas pra olharem que já conquistaram as coisas, você não é ninguém. Por que você vai querer desenvolver um caráter, desenvolver alguma coisa sem se inspirar em alguém? Não faz o menor sentido. Se inspira em alguém que já conquistou e adiciona o quê? O seu flavor, que a gente chama em inglês. Adiciona o seu tempero. Adiciona o seu diferencial. E aí sim você vai ter coisa pra mudar. Não, tipo, todo caminho tem os seus obstáculos e desafios. Como que você superou os seus desafios? Como você superou os momentos de crise, momentos difíceis? Momentos difíceis acontecem direto, mas eu tenho a opção de olhar pro lado negativo ou olhar
olhar pro lado positivo. Eu tava pensando nisso hoje enquanto eu tava correndo. Começou a cair um pé d'água absurdo e eu pensei, eu posso ser grato pela chuva, alguma coisa extra que tá adicionando nesse meu treino, ou eu posso ficar reclamando por mais 1h15 do meu treino, tá chovendo. Por que eu vou escolher o lado negativo? Não faz o menor sentido. E você falou de obstáculos. Lógico que o primeiro que vem na minha mente, alguma coisa que me segurou e me colocou pra baixo, foi quando eu trabalhava em Londres, no BTG Pactual. Chegou um dia que eu fui quase demitido por causa de um erro de uma outra pessoa e utilizou e colocou a culpa em mim. E só depois de fazer o cheque de TI, IP de computador, conseguiram constatar que eu não tive nada a ver com esse erro. Eu não posso falar o motivo porque eu assinei contratos falando sobre essas coisas, é confidencial. Mas essa pessoa fez de tudo para tentar me demitir e colocar a culpa em mim. E até testarem e descobrirem tudo isso, foram 24 horas de caos na minha vida. Eu fui acordado às 5 da manhã com um problema absurdamente grande na minha mão. Não sabia de nada que estava acontecendo. Fui pro escritório, tomei pancada atrás de pancada. E não é pancada do meu chefe vindo para cima de mim. Porque graças a Deus eu tive um chefe muito coerente. Tanto que todas as pessoas que eu trabalhei no BTG eram pessoas espetaculares. Mas é pancada emocional porque eu sei o que estava acontecendo de errado. E eu sabia o que podia acontecer com a minha reputação se aquele realmente fosse culpa minha. E como eu falo, a reputação é extremamente importante. Um cara com uma reputação importante é bem visto por todos. Um cara com uma reputação merda não é visto por ninguém. Cara, e chama muita atenção em você que nós convive com você dia a dia. É esse, da onde que veio esse poder que você tem de, tipo, quebrar sua mente assim, tipo, eu tenho que fazer. Mas, porque, tipo, voltando no assunto lá, você já tinha tudo. Pô, mas pra que você tá fazendo? Da onde você buscou essa força? Eu tinha tudo, mas eu não tenho nada. Tenho tudo que os outros conquistaram. Cadê o que eu conquistei? O que eu conquistei começa todo dia. Começa pra quando eu tiver minha família, eu tiver meus filhos, eu falar, ó, seu pai fez isso. Eu não fico vivendo da herança do que me deixaram. E aí que tá o importante. Por isso que desde os meus 16 anos de idade, meus pais não me pagaram mais nada sem ser minha educação. Com 14 anos, eu sou grato que meu pai e meu avô, desde quando eu era pequeno, me botavam um dinheiro de lado. Coisa pequena, mas todo dia foi aumentando, porque tava investido. Com 14 anos eu descobri esse dinheiro, com 15 eu peguei, com 15 e meio, 16 eu comecei a investir. Desde então, ninguém nunca mais foi lá e começou a me pagar uma mensalidade, pagou um salário, pagou essas coisas da minha família, que eu quero dizer salário familiar, mesada, é o que a gente usa. E isso foi uma grande diferencial que meus pais fizeram pra mim, que eu vejo pais de amigos meus que têm a mesma condição financeira, não fizeram e acabaram acomodando. Meus pais sempre me botaram pra realidade. Eles me falaram, você cuida, primeiro, dinheiro não aceita desaforo. Segundo, seu dinheiro, cuida dele direito. Me ensinaram sempre direito como fazer. Por isso, vocês podem estar ouvindo minha história, eu sou multimilionário, tudo. Quando eu trabalhava no banco do BTG, eu trabalhava de Uber Eats. Escuta um cara que tem o dinheiro que eu tenho que estava trabalhando de Uber Eats. Duvido. Porque enquanto eu trabalhava no BTG, eu queria pegar meus bônus e meu salário para botar de acordo com meus investimentos. E os meus gastos do meu dia a dia, eu queria cobrir com uma outra coisa. Então eu peguei o quê? Peguei o dinheiro que eu ganhava no Uber Eats, às vezes trabalhando de final de semana, alguma coisa, que eu gostava. Pra mim era um tesão trabalhar de Uber Eats. Eu trabalhava andando de bicicleta por Londres. A única coisa que eu tinha que fazer era botar um McDonald's na minha mochila e entregar pra uns caras. E pagava minhas contas. Então é tudo sobre humildade, cara. No final, a humildade é o mais importante. Tivemos alguns problemas de TI, mas retornando agora para o podcast. Vamos lá. Diego, pelo seu trabalho em empreendedorismo, qual é o seu plano futuro? O que você planeja aí na área do empreendedorismo com a Gen Z, que é uma marca aí muito boa, que está evolucionando no mercado? Conta um pouquinho pra gente. Beleza. Falar sobre empreendedorismo e sobre Gen Z agora. A Gen Z é uma marca de roupa totalmente diferente. Todas as empresas que eu entro, eu quero que tenham um diferencial. Porque marcas de roupas existem milhões. Uma marca igual a Gen Z só existe uma. E é isso que eu quero em todas as empresas que eu entro. Porque não adianta nada eu fazer igual aos outros. E quem chegou primeiro sempre ganha. Essa é a grande verdade. O WhatsApp veio o Telegram, veio o WeChat, veio coisa pra caramba depois. O que todo mundo usa hoje? WhatsApp. O Instagram veio Snapchat, BeReal, um monte de rede social. Qual que é a principal até hoje? O Instagram. Quem chega primeiro e faz o trabalho bem feito, ganha. Não importa que o segundo vier e às vezes tem um produto melhor, o primeiro ainda vai ganhar porque as pessoas já estão filiadas a ele. A Gen Z é uma marca única, é diferente, ela tem um diferencial. Ela é uma marca exclusiva para pessoas exclusivas. E você consegue personalizar a sua própria peça. Uma coisa que você não vê outras marcas fazendo porque dá muita dor de cabeça. Essa é a verdade. Meu plano para a Gen Z é escalar, é fazer ela uma empresa grande, conhecida no mercado, mas nunca perder a sua essência. Nunca perder a falta de exclusividade. Trazer uma peça de qualidade, uma peça de luxo, sofisticada, exclusiva e única. Que só a pessoa vai olhar e ela vai sentir alguma coisa naquela peça. Não vai ser só a camiseta preta que você vai tirar do armário porque você tem que vestir alguma coisa. Você vai olhar pra ela, eu que fiz essa peça. Você vai se tocar alguma coisa diferente. Tem um diferencial de si. E é
o que eu quero pra ela é fazer a marca crescer e virar uma das gigantes. Mas ela não vai virar uma gigante de escala. Ela não vai virar uma Reserva, Osklen, Zara, que tem várias coisas. Não, porque você compra uma coisa na Zara, o outro cara também tem a mesma coisa, porque ele comprou, tava um sale, tava em liquidação. Não tem graça. A Gen Z vai ser a Gen Z, mas vai ter muita coisa pra vir pela frente. Bem limitada, né? Se dizer assim. Exatamente. Cara, já que a gente tá falando pra conhecer mais sobre você, a gente entrou na Gen Z aí. Como começou isso? Porque, como o pessoal já sabe, você tem várias empresas e a Gen Z é uma delas. Então, como começou isso? Como você tocou a chave e falou, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente? A Gen Z eu pulei no meio de um trem em movimento. Essa é a verdade. Eu tava em Londres ainda e um amigo meu com a irmã dele tinham acabado de fundar a Gen Z. E eles vieram com diferencial de personalizar. Eu falei, interessante. E eu vi eles postando, fui dando uma olhada. E eu virei uma vez pra ele, liguei pra ele. Falei, Luiz, cara, gostei dessa ideia. Como que tá a marca? Quero saber um pouco mais. Aí eu via que faltava algumas coisas no lado comercial, no lado administrativo. E eu comecei a dar uns palpites aqui, palpite ali. Não era sócio, não era nada, só de palpite de amigo. E os toques foram bons. Tanto que ele virou pra mim e falou, por que você não entra com a gente? Foi lógico. Naquele momento, às vezes, queriam até me dar uma porcentagem sem pagar, mas vamos lá, a gente falou, paguei, comprei uma parte e entrei na Gen Z. E desde então, muita coisa aconteceu. Até mês passado, que nós tomamos a decisão de eu comprar a Gen Z toda. Cada pessoa tem uma trilha a ser percorrida. A deles dois não estava mais ligado a uma marca e o empreendedorismo dentro dela. O meu negócio é crescer marcas, construir empresas e cada vez querer mais. E trazer o diferente, né? E trazer o diferente. Como eles não estavam mais nessa mesma mente, nesse mesmo mindset, nós sentamos, tivemos uma reunião, chegamos num valor justo, que os três hoje a gente se encontra na rua, somos amigos do mesmo jeito, saíram mandando mensagem para as pessoas, falando, apoia o Diego, vai dar certo, vai... Por quê? Na vida você não sabe, você não pode virar as costas para ninguém, você nunca sabe o que essa pessoa pode se tornar. E ela vai sempre te lembrar de você do último jeito que você tratou. Isso é o mais importante. Então, temos um relacionamento bom, a Gen Z tá crescendo e vai continuar crescendo muito, ainda mais agora que tá 100% nas minhas mãos, eu tenho o poder de absoluto de fazer tudo o que eu quiser com a marca e a responsabilidade mais importante é minha. Tudo que der errado, a culpa é minha. Então, eu posso pegar isso para baixo do meu tapete, tratar do jeito que eu quero. Não, você é maravilhoso. Tipo, todo mundo sabemos aqui que você tem 4 empresas. E a pergunta que não quer calar, como que você equilibra o trabalho, o lado pessoal do lado profissional? Você tem que se divertir também, né? Eu não vou mentir. Sacrifícios têm que ser feitos. Essa é a verdade. Eu posso vir falar pra você, cara, eu equilibro 4 empresas, tenho uma namorada, tenho isso, tenho aquilo. Estaria mentindo. Um dos meus relacionamentos foi quase embora por causa do meu trabalho. Essa é a verdade. Eu decidi abrir mão de um relacionamento porque, no momento, as minhas empresas têm mais importância. Eu treino tinha mais importância. Pessoa exemplar e sensacional, mas você tem que botar sempre a ordem na sua vida. Mas... hoje, eu já estou em outra fase, consegui já melhorar, articular, montar a equipe, então sobra mais tempo. E você tem que ter uma rotina. A maioria das pessoas pecam nisso. A rotina é chata. Não, chato é você chegar nos seus 30 e você não ter um corpo que você quer, porque você não quis ter uma rotina antes. Aí você tem um corpo legal, você chega nos seus 40, chato é você não ter dinheiro, porque você não soube trabalhar nas horas que você tinha que trabalhar. Você tem que ter a rotina para você conseguir o máximo de coisas, para você conseguir ir para frente. Eu acordo 5 da manhã, todo dia, incluindo o final de semana. E não tenho o menor problema com isso. Saio, treino de manhã, das 5 às 7h30, chego, tomo o meu café na empresa, na minha mesa, já trabalhando, tomo banho na empresa, já chego, já começo a trabalhar, hora de almoço para mim é inexistente, aprendi isso em Londres. Eu sento, minha marmita no meu teclado, trabalhando e comendo ao mesmo tempo, para que eu possa sair 5 horas da empresa, ir direto para natação ou academia, dependendo da atividade. Faço atividade, 8 horas da noite, chego em casa, desligo meu celular todo dia 8 da noite. Isso é muito bom para saúde mental, para qualquer pessoa. Pego o meu journal, escrevo o que aconteceu no meu dia, escrevo o que está na minha cabeça, pego o meu livro, leio pelo menos 30 minutos, 9 horas estou dormindo. Cara, que inteligente, você vai dormir 9 da noite? Vou. Mas isso é uma das coisas que me trouxe esse patamar. Poderia falar, vou ficar rolando na noite vendo Reels até 1 da manhã. Poderia. Mas o que isso vai me agregar? Tenho certeza que você não lembra o último Reels que você viu. Você não lembra a última hora de Reels que você assistiu. Ninguém lembra. Porque aquilo é dopamina rápida. Aquilo é coisa inútil. Se você falar o que você leu no seu livro, você vai lembrar.
Alguma lição você aprendeu lá. E se você não aprendeu e não lembra de alguma coisa que você leu no livro, pode ter certeza que muita coisa melhorou na sua cabeça. E quando você lê, a sua gramática melhora, a sua índice de resposta melhora, o seu senso emocional é mais tranquilo, porque você está relaxando enquanto você lê. Você foca naquilo. É essas coisas pequenas que vão modificando e vão tratando o ser humano para ser um cara melhor. Hoje você pode falar, essa rotina é impossível para mim. Não dá para eu chegar nesse ponto. Do nada. Lógico que não. Quanto tempo você acha que demorou para eu fazer essa rotina inteira? Muito tempo. E é normal. Eu construí isso com o tempo. Mas você tem que saber o como você pode fazer isso quebrando hábitos, construindo hábitos. Por exemplo, esse final de semana, eu saí com um amigo, fui dormir 3 da manhã, beleza? Dia seguinte eu não acordei às 5 da manhã. Eu dormi mais às 8 horas, que é o necessário para um ser humano ter uma capacidade no dia seguinte de fazer alguma coisa. Dormi 8 horas. Mas o que eu fiz? No dia seguinte eu não deixei a mesma coisa acontecer, porque eu não deixei criar um hábito. No livro do James Clear, Atomic Habits, ele fala exatamente a criação de um hábito começa depois da segunda vez que você o ocorre. Então, quando eu fiz a primeira noite, eu errei não, porque eu me diverti, eu fui dormir mais tarde, se eu fizesse isso no próximo dia, eu tô criando um hábito negativo. Eu tô jogando o meu hábito positivo que eu já criei fora e tô criando algo negativo. Aí sim é ruim. Aí eu tô começando a cair e cada vez é uma bola de neve que você só se ferra. Se eu chego num ponto, eu olho e falo, não tô indo bem agora. Tá na hora de dar um restart. O que é o melhor restart possível? 8 da noite, desligo o telefone. Pronto. Sento sozinho. Boto um fone de ouvido, alguma coisa. Planejo meu próximo dia, que meu próximo dia seja perfeito. Pronto. Dormi, tranquilo. Acordei, eu vou seguir aquele dia inteiro. Vai chegar no final daquele dia e você fala, caramba, hoje foi bom, hoje deu tudo certo. Aí você vai ver a diferença. Aí no próximo dia você vai falar, vou querer que faça a mesma coisa que ontem, porque ontem eu rendi. Vai fazer a mesma coisa. Aí depois a mesma. O que você fez? Você criou um hábito. Rotina espetacular. Rotina, e o cara é mais que CR7 já. Se falar. Ainda não. Então, Diego, e tipo, você conseguir, você falou que você levou bastante tempo de construir. Pra nós que trabalha com você, é inspiração pra nós hoje. E a gente tenta chegar nesse mesmo patamar, construindo. Eu mesmo, aí por detrás das câmeras, meio-dia acordando, agora é 5 da manhã todo dia, melhorando cada vez mais. Aí eu falo, cara, ainda quero achar um ponto assim que você fala, mano, como é que você trocou assim pra seguir? Por onde que você começou a trilhar isso? Deve ter mais alguém de inspiração ali, sem ser seu pai, sua família, tipo, pra isso, pra focar em você. Eu vejo você também, não sei, né? Você vai responder agora, de tipo, eu tô fazendo isso, mas e o futuro da sua empresa? Como é que você vê quando você tiver com tudo realizado? Você tem um ponto pra chegar ou é infinito e alguém continua por mim? Você trouxe um ponto muito bom que tem duas coisas que eu posso responder aí. O primeiro, nunca tem infinito. O ser humano, ele desenvolve uma habilidade de querer outras coisas muito rápido. É a dopamina, literalmente ela. Você tá lendo o livro da dopamina que eu te dei. Eu aprender isso aí, pessoal. E tá bom. Mas é a verdade, porque eu acabei de comprar minha Porsche, 911 GTS, a coisa mais linda do mundo. Mas eu já quero outra coisa, O cara fala, porra, consegui meu carro do sonho. Não faz nem uma semana e já quero mais. Conquistei o Ironman 70.3, já comprei um outro Ironman querendo melhorar meu tempo, fazer outra coisa. A minha empresa bateu meta de venda, quero bater a próxima meta. Nunca tem fim. E graças a Deus, imagina se tivesse. Puta, cara, eu entrava em depressão. Porra, bati minhas metas, agora eu vou fazer o quê? Sentar no meu sofá e assistir Netflix? Que merda de vida é essa? É o que muitas pessoas chamam de comum. Mas pra mim é uma merda. Ficar fazendo nada? Porque eu cheguei em 80 anos, olho pra trás, não vi nada, só assisti 50 séries. Mas aí você trouxe um outro ponto, que é inspiração da onde que eu saí pra fazer essas coisas. Esse novo estilo de vida, eu tinha um pouco no passado, mas o estilo mesmo de vida começou faz uns 2 anos e meio. Foi bem no período que eu saí do BTG pra retornar pra minha faculdade de Economia e Finanças em Londres, porque eu tinha a decisão de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas como eu não tinha estudado por um ano inteiro, porque eu tinha bloqueado pra trabalhar, e tinha tido a pandemia antes, eu tava muito atrasado no conteúdo de economia. Então eu tomei a decisão de parar de trabalhar pra focar na minha faculdade, pra passar de ano, porque eu tava numa instituição de ensino muito complicada e tinha que realmente me dedicar a isso. Então eu decidi deixar o BTG de lado. Quando eu voltei pra faculdade, eu não tava muito ansioso. Todo mundo fala, faculdade, ei. Eu tava acabando de sair de uma rotina perfeita num banco, tava crescendo muito, tava indo super bem e tive que voltar pra trás. Era o que tava na minha cabeça. Voltar pra uma faculdade que eu não tinha mais nenhum amigo, todo mundo no seu último ano, porque eu dei escolhas pras pessoas que estavam prosperando ao meu redor e deixei as outras pra trás, porque eu não queria aquelas pessoas da minha vida, que pra mim
isso é muito importante, você tem que estar com pessoas que querem ir na mesma direção que você. Tinha um problema que a minha ex meio que fez todos os meus amigos não gostarem mais de mim, teve esse caso. Mas esse aí é outro problema para um outro dia. Mas voltando para cá, eu voltei para esse ambiente que eu não tinha ninguém por perto, que eu gostava. Tava imerso numa faculdade extremamente complicada, com conteúdos de 2 anos que eu tinha que correr atrás, que eu não lembrava. Então eu comecei a cair de rendimento. Comecei a acordar meio-dia, comecei a não querer ir pra faculdade, perdi a aula, não ia treinar. Ficava às vezes ficava o dia inteiro dentro do meu apartamentozinho pequeno que eu tinha em Londres. Era literalmente um estúdio. Você via a cozinha, a cama, aí a mesinha de 3 pessoas e um banheiro. E no inverno de Londres, que você não vê o sol. Então eu comecei a entrar num ritmo de depressão, se você pode ver. E aí um dia foi quando eu conheci o Nick Bare. Eu cheguei em casa e vocês sabem quem é o Nick Bare. É um cara espetacular, porque sua rotina é exemplar. Ele tem uma empresa absurdamente grande de suplementos que ele toca. É um Ironman, é um Hybrid Athlete, fez fisiculturismo. O cara é muito massa. E eu vendo o vídeo dele, eu falei, cara, isso aqui é da hora. Por que eu não começo? E foi quando eu tava num dos momentos mais baixos da minha vida, foi quando eu comprei o ingresso pro meu Ironman 70.3 de São Paulo, pra 7 meses daquela data, quando eu voltaria pro Brasil e já ia fazer. Aí eu falei, mas porra, agora que eu tô com tudo isso, eu quero me levantar, eu tenho que mudar minha vida. Tenho que me levantar. Nesse ponto eu não gostava de ler, tá? Não gostava de ler, eu lia por obrigação. E falava, cara, todo grande executivo lê. Por que um imbecil do Diego não? A gente fica aí pensando, tipo, cara, o Diego faz tudo, né? Que nós não gosta, tá ligado? Só que ele também não gostava, tá vendo? A gente começa a descobrir até. Cara, eu pensava, por que um imbecil do Diego não? Vou começar a ler. Nesse próximo ano, eu li mais de 20 livros. Eu tava começando a criar novas amizades na faculdade, mas muitas vezes eu escolhia não sair. Eu falava, cara, esse período é meu desenvolvimento. Eu vou pegar e vou ler todo o livro que eu consigo. Vou assistir os vídeos desses caras que são bons. Assistir todos os vídeos do Nick Bare, Jesse James West, Iman Gadzhi, todos os caras grandes lá de fora eu assistia. E fui vendo. Falei, cara, tá crescendo, tô melhorando. Comecei a ver podcast. E aí eu li o livro Mude Suas Horas, Mude Sua Vida, que foi em cima dele que eu montei a minha rotina, junto com o que eu vi dos outros. Comecei a tomar banho gelado todo dia, mesmo quando tava menos 5, menos 10 graus lá fora, tava um frio infernal, eu tava tomando banho gelado. Foi da minha vontade tomar banho gelado, todo dia eu apertava e virava no quente, não virava quente? Não. Eu sabia que eu ia me auto-sabotar, então eu desliguei o sistema de aquecimento de água do meu apartamento, para que quando chegasse na hora do banho eu não me auto-sabotasse, eu era obrigado a tomar banho gelado. Então você vai criando essas coisas para você melhorando, e hoje virou uma coisa comum. O meu dia é normal. As pessoas falam, caraca, Diego, você tem tipo 10 reuniões no dia, treinou 2 vezes, leu, fez todas essas coisas e ainda às vezes saiu para jantar com um amigo. E ainda tem tempo de brigar com nós. Exatamente. Aí, essa é a importância. Você alinha suas coisas e você vai crescendo, cara, é uma escadinha. Então, Diego, incrível que pareça, acho que o seu direct aí deve rolar bastante comentários, algumas meninas aí dando em cima de você, alguns contatinhos rolando no seu direct. Talvez, quem sabe, no seu WhatsApp, né, no seu nível de classe social. Queria saber qual que é a sua preferência, se é gorda, magro, morena, loira. Qual que é? Fala aí pra gente aí, estamos curiosos. Cara, pra mim, de jeito nenhum que eu consigo me associar a alguém